Bom, Tapa Sandarbha, livro de divulgação, comentário de Satyanarayana Das Buddha Maharaj, a gente está na introdução, né? Então, como o Diva Goswami elabora a estrutura do Tata Sandarbha, né? Como é elaborado isso? Bom, primeiro ele determina o centro, o coração da verdade, Sambandha, Bidei, Prayodhana, da visão da estrutura imediata de uma percepção, né? Que é a Paroksha Anubhava. Siddhava Goswami começa a elaboração ontológica apropriada. Né? Bom, ele cita primeiro o segundo verso do Bhagavata, né? Em que contexto? Bom, o qual diz que a verdade a ser investigada no Bhagavata é a realidade imutável, Tavastu. Bom, como a natureza da realidade é mostrada nesse verso mesmo, 1.2.11, né? Do qual esse Sandarbha deriva o seu nome, né? Essa realidade tátua é especificada como a consciência não dual, a Advaya Jnana, e é conhecida pelo nome de Brahman, Paramatma e Bhagavan. Bom, como a divulgação me ajuda o leitor a intuir a verdade transracional? Bom, ele retrata isso, né, através da referência ao indivíduo, né? É uma referência individual, né? Referência individual ou vyashti, um ponto de vista, então, do agregado, né? Ou samasti, desse ponto de vista. Né? Então é isso, é vyashti, que é do aspecto individual, e samasti, que é o aspecto agregado. Por que essa estratégia é utilizada? Bom, essa estratégia é adotada por causa da investigação em qualquer coisa desconhecida, conhecimento. Sistemas geralmente começam com referência ao que já se conhece ou disponível para o exame da consciência. Então, qual seria a primeira coisa disponível para o examinador? É a sua própria consciência, Vyashti Nirdesha. Né? E como podemos entender a evolução ou seja, como a consciência, a fonte da consciência suprema se torna evidente? Bom, então, da inspeção cuidadosa da consciência individual, né? Através da luz, né? da iluminação, né? Do chamado Bhagavata, a natureza do Supremo, né? A fonte de consciência suprema se torna evidente. Mas é mais simples que tipo Bom, qual é a próxima coisa acessível para o examinador? É examinar o cosmo, ou, em outras palavras, o fenômeno. Bom, explique um pouco mais a respeito. Envolve a operação das leis que determinam a ordem cósmica. Bom, o que também pode ser determinado com essa examinação? Bom, a realidade última também pode ser intuída com referência a essas ideias universais, né? Samasti Nirdesha, né? Parênteses aí. Como sendo a fonte última e o refúgio. Né? Fonte e o refúgio últimos. Né? Bom, como podemos entender o refúgio último, ou seja, o refúgio final, né? O refúgio
derradeiro, né? Ou ashraya. Bom, sendo a fundação e suporte tanto para as entidades vivas, assim também como para o conglomerado na forma cósmica e energia supercósmica. Como podemos entender esse ashraya? Bom, a única coisa que o Bhagavata Purana se preocupa realmente é com esse tato. Bom, quais os itens que são, ou os temas, né, que são descritos no Bhagavata Purana? Bom, então existem 10 tópicos primários descritos no Bhagavata Purana. Os 9 itens são discutidos simplesmente para elucidar o 10º, o qual é o ashraya. Bom, como o Diva Goswami descreve esses itens, né? O Diva Goswami ele descreve todos os 10 itens listados por Shukadeva no segundo canto e por Sutta no 12º canto, identificando os 10 itens como Sri Krishna. Bom, agora vamos falar dos pontos, né, que são tratados no Tato Sandarbha, ou seja, que foram juntados, né, ou seja, aglomerados no Tato Sandarbha, né? Bom, primeiro ponto, né? O Diva Goswami Então, o que Diva Goswami ele aponta no primeiro ponto, né? O que ele está dizendo aí? Ele, de uma forma ousada, né? Ele determina, né, que o Bhagavata Purana ele é o Pramana mais elevado do estudo do Tattva. Bom, Diva Goswami, seguindo Mahaprabhu, né, o que ele reconhece do Bhagavata Purana? Bom, ele reconhece o Bhagavata Purana como a explicação natural do Vedanta Sutra por Vyasadeva mesmo. E qual é a consequência disso? Bom, em consequência, ele não tenta comentar o Vedanta Sutra, né? Bom, o que Diva Goswami descreve no Krama Sandarbha e Paramarma Sandarbha? O Diva Goswami ele traça o significado de alguns sutras seminais que ele encontra pertencente ao primeiro verso, ou seja, o que se encaixa, né, encaixado, acho que é melhor. Bom, qual a consequência disso, né? Ele então corrobora sua visão que o Bhagavata Purana explica o Vedanta Sutra, né, que é como comentário do Vedanta Sutra. Então concluindo, então, Diva Goswami ele diz que o Bhagavata Purana é o comentário do Vedanta Sutra, né? E qual a consequência disso? É que, obviamente, isso não significa que é o comentário tradicional, mas o que está contido, né, no significado dos sutras. É mais ou menos. É que, na verdade, ele, obviamente, não quer dizer que esse é o comentário tradicional, e sim que nele contém o significado dos sutras, né? Então, vamos ver. Dá pra passar. Não, acho que dá. Difícil o negócio de poder ouvir. Ixi, tá rolando. Então vamos repetir aqui que houve uma dúvida aqui, né? Então, qual é a consequência disso, né? É que quando Diva Goswami ele diz que o Bhagavata Purana é o comentário do Vedanta Sutra, ele obviamente isso não significa, ele não quer dizer que é o comentário tradicional, mas que está contido, mas que contém, né? Que ele contém o significado dos sutras. Bom, então, no segundo tópico, né? Relacionado
ao primeiro verso do Bhagavata, que Jiva Goswami explica é que o primeiro verso do Bhagavata Purana é a explicação do Gayatri Mantra. Bom, no terceiro tópico listado por Jiva Goswami, o que o Bhagavata Purana está representando? É uma representação sonora de ser Krishna mesmo, então intrinsecamente dotado com o poder de revelá-lo. Né? Então, explique o poder, né, do Bhagavata Purana. Né? Bom, ele foi capaz, né, esse sono foi capaz de atrair a consciência de Shuka, né? Do sábio como Shuka, que estava no... Ele tinha a realização do Brahman, né? Estabelecendo ele assim, de uma vez no estágio profundo do amor devocional. Em outras palavras, né? Porque para Jiva Goswami, Bhagavata Purana não é somente um outro livro, mas a suprema personalidade de Deus mesmo na forma do som, Shabda. Bom, o conteúdo do quarto tópico, né, em relação ao Bhagavata Purana? É que o Bhagavata Purana, Jiva Goswami estabelece que o Bhagavata Purana é eterno, significando que ele não tem uma origem, né? E que ele não foi composto... Isso não foi composto por Vyasa, mas apenas manifestado nele no estado de Samadhi. Bom, então, como o Jiva Goswami explica, né, no sexto tópico, os assuntos do Bhagavata. Então ele fala que todos os 10 assuntos do Bhagavata Purana podem ser encontrados em cada um dos seus cantos. Né? E no quinto tópico, Jiva Goswami, ele fala a respeito ele faz uma descrição dos 335 capítulos do Bhagavatam. Bom, no sétimo item, Jiva Goswami, ele fala a respeito do objetivo último. Explique isso. Bom, então ele fala do prema, amor divino, e não mukti, né, que é se liberar do ciclo de nascimento e morte. Esse é o último, ou seja, o prema é o último objetivo, né? Então no sétimo, bom, ele fala isso, né, do prema divino, né, do amor divino, e não de mukti, né? Bom, já falei isso, mas estou repetindo aqui. O mukti tem o objetivo de realizar de liberar a pessoa do ciclo de nascimento e morte, né? Entre parênteses isso, né? Então o prema como último objetivo, capaz, ou seja, dando poder em alto nível, né, de compreensão do ser, né? Algo assim. Bom, o oitavo tópico traçado por Jiva Goswami fala a respeito do quê? Dos Itihasas e Puranas, sendo o quinto Veda. Bom, o nono, né? O nono item delineado por Jiva Goswami, a conclusão, o que ele trata, ele diz que não é possível entender a verdade, o verdadeiro significado dos Vedas sem estudar Itihasas e Puranas. Bom, no décimo item, Jiva Goswami vai explicar a respeito da realidade absoluta. Fala a respeito que a realidade absoluta é realizada pela consciência sintonizada do coração, né, da pessoa, do qual é o seu próprio professor espiritual. Bom, o que Jiva Goswami explica no 11º tópico, ele vai falar de Sri Shankaracharya, o qual é Shiva, então um devoto de Sri Krishna. Ele não fez um comentário do Bhagavata Purana, né? Para não
para não chatear, né, Bhagavan, né, para não deixar Bhagavan insatisfeito. Bom, o 10º e último tópico de Jiva Goswami, o que ele diz? Ele diz Sridhara Maharaj, ele diz Sridhara Swami, né? Sridhara Swami que escreveu o seu famoso comentário, né? Bhavarta Dipika, o qual se inclina, né, para o Advaitavada, né, para atrair os seguidores dos Advaitavadas, né, ao Bhagavata Purana, para o caminho do Bhakti. O que podemos concluir a respeito de todas essas observações de Jiva Goswami? Bom, em conclusão, isso pode ser dito que o Tata Sandarbha, ele... Bom, então repetindo aqui, né? Na conclusão é que o Tata Sandarbha, ele estabelece a fundação, né, para a entrada no assunto do Bhagavata Purana, detalhando, com análises detalhadas, né, na qual os seguidores se apoiam no Sandarbha, né, desse Sandarbha. Defina. Agora nós vamos estudando as notas, né, da introdução, né, de Satyanarayana Das Bhajan Maharaj. Né? A definição da palavra Sampradaya, ou seja, como podemos definir a palavra Sampradaya? Bom, nesse contexto foi usado no sentido de uma linha. Uma linha preceptorial que forma um subramo distinto de uma escola do conhecimento em particular, nesse caso a escola vedântica. Né? Então, fale a respeito do nascimento de Jiva Goswami. Bom, o nascimento de Jiva Goswami não é muito exato, né? É desconhecido o ano que ele nasceu. Apesar que o seu pai morreu em 1516, e aí eles fazem uma estimativa aproximada, né, que foi mais ou menos nesse ano, né? E a sua morte foi em 1608. Isso já tem mais evidência, né, e testemunho também dessa data, né? Então agora nós começamos a obra, né? Anucheda 1. Bom, o primeiro verso, Anucheda, né, que é o verso 1, do que se trata esse verso, né? Ou seja, qual a glorificação que se faz. Bom, um verso que foi citado, né, no chamado Bhagavata, né? Que diz assim: na Sera de Kali, a verdade absoluta, o Bhagavan, ele aparece nesse mundo numa compleição não negra e constantemente ele está cantando, descrevendo os nomes de Krishna, acompanhado pelos seus associados, servos, armas e companheiros confidenciais, né, os quais estão dotados com uma visão, né, assim, de uma inteligência assim, muito discriminatória. Ou seja, as pessoas que têm bastante inteligência, que têm bastante sabedoria, discriminação, adoram a verdade absoluta como uma forma de sacrifício, né? Através de Kirtana, né? Samyak Kirtana, cantando o santo nome de Deus, que envolvendo a totalidade de todos os seres. É esse verso famoso, né, do Srimad Bhagavatam. Esse verso, né? Krishna Varnam Krishna Krishnan Sankopangashta Parshadam Yagnihi Sankirtana Parahijajantihi Sumedashaha. Ele dá uma tradução um pouquinho diferente, mas é isso aí. Então agora o comentário, né, de Satyanarayana Das Bhajan Maharaj. A gente está começando o comentário aí. Então, na cultura védica, fala a respeito do Mangalacharana, ou seja, o que é o Mangalacharana? Então, na cultura védica, a obra se começa com uma invocação, né? Com uma invocação
tecnicamente isso é chamado de Mangalacharana. E qual o propósito do Mangalacharana? O propósito é invocar as bênçãos, né, da Deidade Toda-Poderosa para remover todos os obstáculos para completar a obra. Bom, o que fica evidente na obra do Sri Sandarbhas, né, é um tratado detalhado da verdade absoluta, né, conhecido como Bhagavan, fazendo evidente a natureza transcendental do seu nome, forma, qualidades, morada, atos divinos e associados à devoção pura a ele. Sendo assim, o que podemos entender é que, na realidade, como ele tem uma natureza, ele é muito auspicioso por natureza, ele não necessita de invocação. Mas o que Jiva Goswami, qual é o procedimento de Jiva Goswami? O Jiva Goswami, né, ele, apesar de tudo, ele realiza o Mangalacharana seguindo os passos dos seus acharyas prévios, né, e dando um exemplo para os seus leitores.